não tinha como. A deusa que vinha para mim, que aparecia para mim, gente, que é a da vez para todas nós, é a deusa asteca. E é tão lindo porque ela tem um poder assim, muito grande. Ela também é daquelas deusas que assustam e apavoram, né? É assim. Então ela era uma deusa muito linda, faz parte da mitologia asteca e tem muitos desenhos e muitas esculturas que foram encontradas que mostram essa história, né? Então, a ela foi dado o propósito, né, como deusa de preencher o céu com estrelas. A missão dela como deusa era preencher o firmamento de estrelas. E as estrelas seriam suas filhas e filhos. E ela precisava encontrar, então, um par, um deus. E ela encontrou, então, lá um deus bem lindo. E os dois viviam, gente, numa lua de mel constante. Eles se amavam muito. Pelo menos ela amava muito ele. Eles foram tendo filhos e tiveram 400 filhos. E então são as 400 estrelas do firmamento. Em certo momento, ela sai à procura do marido e ela encontra, resumindo bem, né? E ela encontra ele com outra. E ela é traída, assim, e no momento que ela vê aquela cena por trás, assim, das cortinas, aqueles véus e mais véus, e ela vai abrindo, ela não acredita no que ela está vendo. E ela vai abrindo, ela não acredita naquilo, ela vê e ela toma consciência. Ela fecha rápido as cortinas e pensa, não queria ter visto isso. Meu Deus, por que eu fui ver isso? Mas agora eu preciso fazer alguma coisa. E de repente ela é tomada por uma força muito grande de raiva, de ódio, e ela pula em cima deles e ela mata ele. E a amante consegue fugir, mas ela mata o marido. E ela volta-se para o templo e não consegue mais, né, cumprir com a missão dela, não existe mais como ela continuar colocando estrelas no céu, e ela se entristece e se culpa muito, e pensa que a culpa toda foi dela. E aí o que ela faz? Ela pega uma vassoura, peguei um pincel aqui, mas eu queria que vocês também deixassem perto da laranja um pincel ou uma vassourinha, alguma coisa que vocês tenham para varrer, tá? Deixa lá pertinho para vocês trabalharem esse mês com um objeto desse pertinho de vocês. E ela começa a trabalhar no templo, limpando cada cantinho daquele templo. Cada cantinho ela vai limpando, limpando e vai passando os dias. Só que ela se sente tão feia, tão horrível, porque ele não quis só ela. E ela descobre que ele tinha muitas amantes pelos vilarejos. E ela começa a se sentir sem autoestima, culpada, sanguinária. E ela vai morrendo aos poucos. Ela vai ficando horrível. E ela como ela tem uma ligação muito forte com a Terra, com essa missão dela, ela tem uma saia de serpentes que ficam se movimentando, assim, aquelas saias, a saia dela dança o tempo todo, e ela começa pela, né, psique, ela começa a colocar formas de caveira pendurada pelo seu corpo, ela fica horrível, horrível, e as pessoas se assustam quando entram no templo e veem ela ali, daquele jeito. E ela chora porque ela é muito infeliz, muito infeliz. É aprovação total. E aí ela não sente como que pode sair, como pode melhorar a vida dela. Aí ela vai perto da janela no templo e ela vê um chumacinho de penas enroladas, assim, penas azuladas, e ela pega aquelas penas, assim, e ela acha tão bonito, e ela lembra do céu com o qual ela tinha um compromisso, né? E ela pega aquelas penas e ela diz assim, eu acho que é um presente do céu para mim. E ela coloca pertinho do ventre.
e guarda num daqueles bolsos dentro de uma das cabeças de serpente e termina de varrer o templo e no final do dia, antes de adormecer, ela pega elas vai buscar as penas e não encontra mais e dorme. E quando ela acorda, ela sabe que ela está grávida e ela está gestando uma criança e ela sabe que será um menino. E ela sente toda a magia recuperando a força dela, a coragem, a alegria, a vontade de viver. E então ela vai encontrar os filhos dela para contar aquilo. Ela faz uma grande reunião, chama todos eles e conta para eles então que ela vai ter um bebê. Naquele momento, muito diferente do que ela imaginava, eles se revoltam contra ela e xingam e brigam e atropelam ela e dizem que nunca mais querem vê-la. E só que ela vai embora chorando, se esconde dentro do templo e eles se reúnem sem ela e decidem que é preciso matá-la. Porque o que ela fez não tem perdão, porque eles acham que ela arranjou outro homem e vai continuar tendo mais filhos agora com ele, e que eles vão ocupar o lugar deles no céu. Então, por medo, eles vão atacar ela e anunciam uma grande guerra, e é a guerra dos deuses astecas. É uma grande batalha, muito famosa, muito conhecida no México. Então, quando ela vai para a batalha, ela não vai para lutar, ela vai temendo eles. Só que para ir para uma guerra, né, eles têm que se paramentar, eles vão todos assim, então demora para ocorrer a guerra. Então a barriga dela vai crescendo, chega o momento tá perto já do nascimento do filho, enquanto eles estão se organizando para atacar. E ela escuta uma voz dentro dela dizendo assim: eu vou te defender, eu sou teu filho e eu vou te defender. Eu serei grande, um grande guerreiro, e você não vai morrer. E aí ela tem confiança, mas ela não consegue ficar feliz porque os filhos dela, né, não estão contra ela. Ela não fica feliz. Então, quando está chegando perto da grande batalha, e ela entra em trabalho de parto, e vem uma das filhas e se nega a lutar contra a mãe. E ela vem avisar a mãe das estratégias deles e que ela quer ficar do lado da mãe. Quando eles chegam para lutar, e ela ali em trabalho de parto, e eles chegando, e eles cercando aquele templo, e ela sozinha em trabalho de parto, e a criança nasce, e ela vê que, de longe, né, ela vê que a primeira a morrer é a filha que veio avisar para ela, né, dos irmãos. Então ela corre, pega aquela cabeça da menina, dessa filha, e coloca no céu. E ela diz: você vai ser a lua, você não vai ser só uma estrela, você precisa ficar mais perto da terra e você precisa vigiar e cuidar de todas as mulheres. E ela coloca a lua no céu. E a luta ocorre e o filho nasce, mas ele já nasce um guerreiro, ele já nasce grande, ele já nasce poderoso, ele é enorme, ele é imenso. E é claro que ele vence essa batalha e ela se torna a grande mãe dos astecas, muito adorada, e ele, o grande deus, o filho, né, dela, é o grande deus, o temido. E tornou-se um ritual dos astecas entregar jovens guerreiros em sacrifício para mantê-lo sempre vivo na memória da cultura asteca. Claro que tudo isso é cheio de alegoria, é um mito, né? Isso vem mostrar para nós, esse mito, que dentro de nós, às vezes, muitas forças se levantam contra nós. Às vezes, um potencial nosso nos trai, nos leva para um caminho que a gente não gostaria. Ela, mais uma vez, é uma pessoa só. Os filhos, a filha, a lua,
o bebê que nasceu, tudo está dentro da nossa psique. Tudo precisa ser visto como uma guerra interna que às vezes a gente precisa travar para vencer a provação. Então ela estava em provação, tudo tinha dado errado na vida dela. E quando a gente está mal, gente, quando a gente vai se entregando para esse sofrimento, e ela ficou ali varrendo, varrendo, mas chegou uma hora que ela não varria mais nada, já tava, não tinha mais o que varrer naquela dimensão de consciência. Ela precisava atingir a dimensão da luta. Então, às vezes, a gente precisa ampliar a consciência e olhar se a gente não está cultivando dentro de nós filhos que nos afundam, filhos psíquicos, né? Sombras mesmo, que fazem mal para a gente. São pensamentos, são crenças, são limitações que a gente se coloca. Quando a gente encontra aprovação, é porque a gente precisa olhar dentro de nós se quem está fazendo a gente sofrer não é a gente mesmo. Se quem é o maior é alguma força interna nossa, que cultivamos às vezes, que nos torna vítima, que nos deixa nessa dimensão daí de vítima. Quando a gente vê tudo isso, a gente precisa trazer o novo. Matar tudo isso, aí ela é uma deusa tríplice, né? Vida, ela deu a vida, ela dá a morte e ela dá a vida de novo. Porque o guerreiro que ela tem, ele vem muito maior. E ele vence tudo isso. Esse guerreiro que nasce dela, ele vem e mata tudo isso que ela tem ali de pesado dentro dela. A gente precisa deixar nascer alguma força dentro de nós que nos arranca da aprovação. Por isso que alguns rituais são importantes, rituais de reconhecer, rituais de olhar para nós profundamente, de fazer um momento de reflexão profunda. Mas quem eu sou? O que dói em mim? Por que eu choro por tal e tal e tal coisa? Tem que ter uma ampliação da consciência. E depois disso tem que nascer, a gente tem que gerar o filho, né? Que vai vencer essa batalha dentro de nós. Essa força, ela nasce da gente mesmo. E quantos mestres, tanto os orientais como Jesus no Ocidente, vem dizer isso, né? Há um reino divino dentro de nós, né? A gente pode fazer muita coisa. No círculo passado a gente já falou sobre isso, né? A gente pode fazer muito mais do que a gente imagina. A gente pode acender luz quando a gente é fiel, não às nossas crenças, ou fiel à cultura, ou fiel ao que pensam de nós, ou fiel a nada disso. Quando a gente é fiel, e aí entra uma questão, né? Fiel à essência que a gente é. Então, fazer rituais de autoencontro e fazer rituais de cura na questão da aprovação é isso. Não tem outra forma. Não tem como alguém vir de fora e dizer eu vou fazer uma coisa bem especial para você. A gente tem que parir essa força. A gente tem que, né, gerar essa força. E quando que ela engravida no mito? Quando que ela começa a gerar essa vida? Da onde que vem a força? Ela olha para o céu. Ficar só varrendo, 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 e sofrendo as nossas coisas, as nossas penitências, pagando as nossas penitências ali, não vai fazer muita diferença em crescimento real para nós. Mas quando a gente para um pouquinho, vai ali na janela e olha para o céu de dentro de nós, uma plumazinha começa a voar, né? Esse céu dentro de nós, ele é aberto pela intuição. Foi muita informação a ser digerida. Acho que é por isso que está todo mundo em silêncio. Parece Cada que um sim. pensando aí, levando para si, né? A parte que encaixa com a gente. Que é mais ou menos isso, né?
E essas informações, até mesmo do círculo passado, não é no dia que a gente que cai a ficha, né? Aham, Uma expressão. Mas acho que é depois, né? A gente vai é, vendo as coisas acontecendo e aí as fichas vão caindo. E a gente vai exatamente. conseguindo enxergar. Porque até então a gente não consegue enxergar algumas coisas, né? A gente acha que tá tudo bem. É isso mesmo. É desse jeito, né? É bem Isso isso, aí. gente. Super Eu fiquei isso. pensando, Elo, que Aham. quando você fala que não dá para só ficar varrendo, que não dá só para ficar recorrendo, sofrendo aquela tristeza, eu me lembro da Malu, porque a Malu sofria, mas ela foi e fez o que ela queria, né? E aí esse Aham. céu, quando a gente sai nessa posição desse sofrimento e consegue ter acesso à nossa intuição, quando a gente olha para esse céu e é muito maior do que a nossa dor, é muito maior os nossos sonhos. Então a gente acessa esses nossos sonhos e começa a olhar para eles. E aí eu senti muito isso quando a Malu ela é contaminada, se contagiada pela alegria da música, né? Isso, Pela aham. alegria da bossa nova. Você fala lá do namorado dela, que ele traz isso para ela, era essa novidade. E às vezes a gente olha para o céu, às vezes a gente olha para as mesmas situações e ali está a resposta, né? E aí a É. gente fica querendo varrer, querendo, né, ir para outros Baixar a lugares e não cabeça, consegue né? se conectar. Isso, e eu lembro que quando eu assisti aquele episódio do encontro dos dois, eu fiquei escutando a música a semana inteira. E Aham, cada eu vez que a também. música tocava, e cada vez que a música tocava em mim, eu lembrava de uma coisa boa e falava, nossa, eu já gostei tanto dessa música, porque eu não escuto mais essa música, né? Uhum. Eu tenho contato com essa intuição, eu sei que essa intuição que vai me levar pro meu equilíbrio, porque eu não entro em contato mais comigo, né? Eu estou Isso. pensando um pouco A gente nisso. meio que aprende a se desconectar dessa intuição, né? Achar que a intuição é uma coisa assim, tipo você, eu acho que, sei lá, você tem uma intuição de uma coisa que você quer para você, que a tua vida vai ser legal se for desse jeito. Mas ao mesmo tempo fala, não, isso foi uma intuição, então isso não vale. Não é uma coisa racional, Ah, não é uma coisa sim. para valer, né? E aí a É, gente acaba abandonando a intuição, porque a gente acha que a gente tem que entrar na caixa mesmo, do jeito que as pessoas querem, né? E a intuição é perfeito. muito mais do que isso, é olhar para o céu. E o céu não cabe dentro de uma caixa, né? Exato. Ficar só varrendo, né? Isso é muito simbólico para a gente. Por isso que nesse mês, né? Esse varrer quer dizer, não estou vendo possibilidade, estou só olhando para o chão. Então, o aroma da laranja, por ser yang e cítrico, ele te joga para olhar para o céu. O céu é yang, é solução, vamos sair disso, né? Quero sair dessa situação. Nossa, que lindas Uhum. ponderações de vocês. Tipo, a gente começa a trazer as memórias, as intuições que você já teve, as coisas que você já quis fazer e que você deixou para trás, porque você tipo falou assim, não, isso aí é intuição, isso não está valendo, né? Para Uhum. ganhar dinheiro, para sei lá o que, essas coisas todas, a gente tem que estar aqui olhando para baixo. Para mim, o Uhum. ponto assim bem importante foi aquela parte que ela sobe no mastro daquele iate, ela olha para o céu, para o mar e se joga. Ela se joga para a vida, assim como diz assim, estou liberta. E como você, eu também achei que ela tinha se visto ali. Mas por que não ela não se vê como uma deusa, como uma mulher forte e poderosa? Daí ela saiu dali e foi, como diz, a luta de todos os objetivos que ela queria. A fazer o bar, a trazer o filho de volta, a enfrentar o marido, a enfrentar o próprio pai, né? E ter Sim. aqui o objetivo que ela conseguiu, ter a alegria de volta para ela. As provações dela pararam por aí? Pelo contrário, só aumentaram. Aumentaram. Só aumentaram. Exatamente, somos guerreiras, deusas, né? Quando a gente fala isso, tem gente que não entende direito, né?
Mas é isso. A gente é maluca. Aham. E é tão simbólico, é tão dentro da gente, né? Isa, é, hoje eu tô bem emotiva, não sei se eu vou conseguir falar, mas você falando da, até da série lá da Coisa Mais Linda, e agora da Deus, eu lembrei de uma história que a Luciana contou um dia lá no Centro Espírita, numa palestra, a Luciana Quesada, que do menino que estava procurando as chaves, estava na calçada de casa procurando as chaves, né? E daí o pessoal parou para ajudar, mas aonde você perdeu? Né? Ficou ali procurando, não achava, não encontrava. Mas onde que você perdeu? Daí assim, perdi dentro de casa. Daí os problemas, por que você está procurando aqui fora? Daí, mas é porque aqui fora é mais claro. E às vezes a gente faz isso, né? Tipo, o tema do círculo, que eu estava bem por fora, do que seria hoje, né? Eu perdi o segundo. Parece que já estava meio conectado, né? Sempre acontece isso com o que eu estou passando, assim. Então, tipo, eu estava fazendo uma busca para curar uma coisa em mim absurda e de ontem para hoje eu percebi que não tá fora, tá dentro. A gente fica achando que tá no mundo, que às vezes até se colocando como vítima, né? Acho que por isso que você quis trazer a Sedna hoje, depois trocou, porque a Sedna trabalha muito com essa coisa da vitimização, né? Aham. E o quanto que eu percebi daí também nesse movimento aí, que eu tava varrendo, eu tava só varrendo. Não tava fazendo nada assim que fosse realmente mudar a minha vida, eu tava só me relacionando com as pessoas, não estava querendo aprofundar nada, assim. E na verdade eu estava só repetindo um ciclo, né? Eu ia perpetuar uma prática que ia dar volta em volta do rabo, do próprio rabo, assim, sabe? E como que esse movimento de parar de ficar achando só porque tá mais fácil de achar alguma coisa lá fora, né? E tem que olhar para dentro mesmo, tem que olhar e dói, mas tem que se jogar. Tem que Aham. jogar, tem que tomar uns goles de coragem e fazer o movimento mesmo, não tem Sim. como. E outra coisa também, não tem, que nem você falou também, não tem como outra pessoa ir lá fazer por você. Não tem como uma pessoa esmiuçar como é que vai ser tua cura ou fazer essa cura por você. É você que tem que lutar, é você que tem que parir esse guerreiro aí dentro, gerar e é fazer acontecer o negócio mesmo. Só que e também não para as lutas, né? Por aí, parece que cada vez vem mais e mais desafios, mas eu acho que a mais importante no processo é você descobrir que realmente você é dona da tua história, dona da tua vida, assim, sabe? E acho que isso é muito importante. Assim. Ai, é muito lindo isso, né? Toda a base construída dessa prática nossa, ela está complementada aqui no livro com as atividades para a gente fazer nesse mês. Ó, o meu tá tudo escrito já. Ai, ó, escrevi tudo, ocupei tudo aqui o que eu podia. Estou preenchendo aqui devagarinho ao longo do mês. Eu tenho uma lâmpada aqui. Ao longo do mês, a gente vai preenchendo, né, as etapas aqui. Então, aqui vai ter um espaço no livro elencar quais são as provações que você tem e que te trazem dor na tua vida hoje. Tá na página 86. Nessa página 86 eu escrevi aquilo que você falou, para a gente pôr as provas do passado, presente, futuro, Isso. Conforme você foi falando, eu fui escrevendo no próprio livro. Né? No próprio livro, aqui já é a proposta, é bem essa. E aqui vão ter algumas outras propostas aqui no livro depois. Por que o chakra dessa fase é o genésico? Porque é para a gente criar o novo, o filho que vem. Ele é um Deus, porque é o Yang que a gente precisa dar à luz. É um menino dentro de nós que vai trazer o guerreiro que luta.
né? Dessa vez a gente precisa dessa força. Deu para ver que não é essa força para a gente ganhar o mundo, mas é para ganhar a nós mesmos, né? A nós mesmas. E tem aqui umas propostas para a gente anotar o que deixa a gente muito cansada, que metas a gente fica colocando para a gente cumprir, que é para fechar um pouco a ideia de que a gente tem que estar sempre correndo, trabalhando, fazendo. É para a gente fechar um pouco esse canal de identificação com o masculino do mundo, mas permitir que nasça o masculino dentro de nós, lutando por nós, não contra nós, não cansado demais. E também o perfeccionismo e a intenção de ser boa demais. Tudo isso nos leva a muitas provações desnecessárias. E se você tem preocupações, que te preocupa? Quais são as preocupações? Tá? Mas está tudo no livro. E depois escrevam um pouquinho sobre essa deusa. Que parte do mito mais tocou vocês? Tá? Qual é a parte do mito que mais mexeu com vocês? Ou que fez sentido para vocês? Porque certamente o inconsciente de vocês, quando vocês pararem bem para ver o mito, o inconsciente de vocês vai mandar para vocês a imagem que mais se fixou, que certamente é a imagem que mais vocês precisam acordar dentro de vocês, tá? Teve várias fases, né, dela. Sofrimento por traição, sofrimento pelo parto, sofrimento pelo filho, pelos filhos que ficam contra ela, sofrimento pela filha que morre, que ela transforma em lua. Então, vejam que parte faz sentido para vocês. E as partes bonitas também, né? As partes que ela vê o céu, parte que ela fica varrendo, tá? Então seria isso. E a laranja é a fruta do mês aí para cura, tá? As folhas de laranjeira, chá de folha de laranjeira. E eu também preparei para vocês uma vivência, um exercício meditativo, e vocês fazem daí no melhor horário que ficar para vocês, né? E a gente fica com ela gravada, daí dá para fazer várias vezes. Quem não viu a segunda fase tá lá no canal no YouTube, tá bom? Tem extensa e tem reduzida, editada. Gratidão, meninas. Um abraço. Até a próxima. Até, gratidão.